Oi, gente, boa noite, tudo bem? Meu Deus, tô na correria aqui, acabei de chegar em casa, tudo bem? Boa noite, boa noite. Eu vou tentar, eu queria gravar com o microfone, porque os meus filhos vão tomar banho aqui do lado, vai fazer um maior barulhão, mas, Oi, Carol, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? É, Sejam bem-vindos. Mas eu acho que agora eu não vou conseguir conectar o microfone aqui. Se começar a fazer muito barulho, eu tento conectar depois. Que eu cheguei correndinho e não consegui arrumar direito aqui. Mas acho que vai dar certo, tá? Sem o microfone mesmo. Aqui, qualquer coisa eu ponho e fico segurando aqui. Oi, Sara, boa noite, tudo bem? A gente fez a enquete lá nos stories, né? Eu contei uma história minha aqui com os meus filhos de que com o meu filho mais velho principalmente, né? Me dá seu cérebro por uma semana. Carol, estuda. Ó, eu vou fazer um desafio pra você, Carol. Eu fiz o desafio pra Sara. A Sara aceitou o desafio, né? Eu falei, pega lá no canal do YouTube todos os vídeos que tem lá, que boa parte do meu cérebro tá lá naqueles vídeos. E lá tem muito conteúdo que vai te ajudar muito. Enfim, tudo que eu coloco aqui é meu cérebro. Para auxiliar vocês. E, enfim, claro que tudo é um processo. Na minha vida também, inclusive, a gente vai falar sobre isso hoje. Da gente aprender e tudo mais, né? Nada acontece do dia pra noite. Tudo é processo de aprendizado. E, enfim, estamos aqui para continuar nesse processo. Eu também estou nesse processo e eu continuo aprendendo e vou continuar aprendendo até o resto da minha vida a respeito de tudo e a respeito também da educação dos meus filhos. Pode fazer. Estuda lá, vê lá e você me manda mensagem, a gente vai se falando, tá bom? Então, contei um pouco da história que tinha acontecido com o meu filho mais velho em relação às atividades da escola e do choro dele e perguntei o que vocês queriam que a gente conversasse na live hoje. Se era sobre a escola, as atividades da escola ou sobre como lidar com o choro. E eu tinha certeza que ia ganhar sobre atividades da escola, sabia? Eu falei, nossa, com certeza, uma coisa assim, que tá ali, todo mundo tendo que se virar nos 30 com as atividades. Tava até pensando como que ia fazer a live sobre as atividades da escola e no fim a maioria das pessoas escolheu sobre como lidar com o choro. Eu fiquei surpresa com essa votação. Enfim, mas é um assunto muito legal que eu gosto muito e que a gente vai conversar hoje. Eu quero falar pra você que tá aqui que tem uma live, não sei se vocês que estão aqui já assistiram, me falam aí, se vocês que estão aqui já assistiram aquela live que fala sobre birras, como lidar com birras. É uma só, poderia ter feito em várias também, mas eu fiz uma live que fala como lidar com birras. Vocês já viram esse conteúdo da live Como Lidar com Birras? Oi, Rodrigo, boa noite, tudo bem? E responde aqui pra mim se caso você já viu, porque assim, muito também daquele conteúdo das birras, daquela live lá, Como Lidar com Birras, que eu falo um passo a passo de como lidar com as birras, pode ser aplicado também ao choro, tá? Então, se caso hoje nós vamos falar sobre outras coisas em relação enfim, algumas coisas parecidas, mas vai ser uma outra levada que a gente vai fazer nessa live hoje. Mas se você tá aqui e se você ainda não viu, depois que acabar a live aqui, eu te aconselho a ver aquela live sobre como lidar com birras, porque tudo que eu falo lá, basicamente, a gente pode aplicar também no choro, tá bom? A lidar com o choro. E hoje nós vamos falar outras coisas ainda a respeito do choro e como lidar com o choro, além daquilo que eu falei lá naquela live.
E que é um assunto que me interessa muito. E, enfim, eu sou psicóloga, né? E lidar com o choro, lidar com as emoções e tudo mais. Então, vamos começar com a nossa live. E com o nosso assunto de hoje, como lidar com o choro e as emoções negativas do meu filho. E aí, eu quero... bom, acho que é isso. Vamos começar. Eu quero começar falando sobre, contando então a história que deu origem a essa minha ideia de fazer a live, tá? O que aconteceu, não sei se vocês viram lá nos stories, relembra a história com o Isaac pra gente, a Giovana colocou aqui, isso mesmo. Então, que foi aonde surgiu a ideia da live aqui, da gente conversar sobre esse assunto. A história é a seguinte, cheguei em casa há 2 semanas atrás da escola do Isaac, porque as aulas estão sendo online, né? E aí a cada 15 dias eu vou lá na escola dele buscar as atividades, algumas atividades que a escola manda do livro, manda folhas de atividades para fazer. E foi a primeira vez que eu fui buscar essas atividades. Nesse ano, né? E aí cheguei, fui lá na escola, peguei, daí vi no carro que tava tudo bonitinho, né? Agora já consumimos, tinha um chazinho de presente da professora, um recado da professora, né? Desejando um bom ano e tudo mais, lápis, tinha um monte de coisa assim super legal no material da escola. E daí eu achei super legal, eu vim toda feliz e contente da escola para entregar os materiais pro Isaac, né? Falar, as atividades da escola e tal. Cheguei em casa e falei, Isaac, olha só que a mãe trouxe as atividades da escola. Quando ele viu aquelas atividades na minha mão, ele começou a chorar e começou a falar que não ia fazer as atividades, que ele não queria fazer as atividades e que ele não ia fazer. E ele não se jogou no chão, acho que ele já estava no chão da sala e ele estava deitado no chão da sala e começou a chorar e falando que não ia fazer as atividades, falando que ele não queria, que ele tinha uma agenda muito cheia, que ele não tinha tempo. Daí ele falou tudo que ele fazia, ele falou, eu acordo tal hora, eu tomo café, eu faço isso, esse é meu horário de videogame, depois eu almoço, depois isso, depois aquilo, e eu não tenho tempo de fazer atividades. E eu não vou fazer atividades, eu não quero fazer atividades. E aí eu sentei ali com ele e tentei conversar e falar, filho, conversar sobre a importância das atividades, da escola, a importância da escola. Falei algumas coisas pra ele, tentando assim, convencer ele de que era uma coisa boa, né? De que não ia ser uma coisa ruim e tudo mais. E ele não se convenceu pelos meus argumentos ali na hora e continuou chorando e falando que não queria. E daí eu falei, olha, a gente precisa encontrar, eu sei que você não quer, e a gente vai precisar encontrar um tempo, né? E tal, na hora ali, eu vi que não era o momento de eu bater o pé, né? O momento de eu falar, não, nós vamos fazer as atividades, vamos achar uma hora que você tem sim na sua agenda e tal. E aí, falei que depois a gente ia conversar sobre aquilo. E eu falei pra você, lá nos meus stories, quando eu contei essa história, eu falei o seguinte, compartilhei o seguinte, que o meu filho mais velho, meu filho mais novo, de 4 anos, quando ele chora, quando ele fica frustrado com alguma coisa, eu já tenho algumas estratégias pra ajudar ele a se acalmar. Então, coisas que eu já compartilhei aqui com vocês, que eu compartilhei inclusive na live sobre birras, né? Que eu ofereço abraço, eu ajudo ele a se acalmar, eu fico ali do lado dele, com o objetivo dele se acalmar quando ele fica frustrado, tá chorando e tudo mais. E ele aceita as minhas estratégias, né? Ele aceita o meu abraço, as ferramentas que eu tenho para ele se acalmar. E o Isaac, que tem 7 anos, ele às vezes não aceita. Acho que na maioria das vezes, quando ele tá frustrado e chora, eu ofereço abraço, pergunto isso, pergunto aquilo e tal, e nada ele quer usar na hora para se acalmar. E ele fica ali chorando, às vezes emburrado, dependendo da situação, e não se acalma com tanta rapidez. E aí, nessa situação aconteceu isso de novo, e eu comecei a me perceber diante dessas situações em que isso acontecia com o Isaac, o meu mais velho, né? Porque uma das coisas, né, eu falo muito e eu quero falar aqui pra vocês, que é uma coisa muito importante da gente perceber, que a educação dos nossos filhos
ela tem muito mais a ver com a gente, adultos, do que com os nossos filhos, do que com as nossas crianças. Então, quem que precisa, né, quem que precisa aprender a educar? Somos nós. E o nosso comportamento diante dos nossos filhos, o que a gente faz com eles, tem muito mais a ver com a gente do que com o que eles nos trazem, do que com o comportamento deles de fato. E a gente sempre tem que pensar, inclusive na live que eu nas lives passadas, que eu falei sobre autocontrole, eu falei disso, que a gente precisa entender esse processo que acontece dentro da gente, de entender o que a gente pensa, o que a gente sente, que vai culminar na forma como a gente se comporta, né? Então, o tempo todo, na minha vida, no processo meu de maternidade, eu procuro me observar e pensar, né? O que isso está causando dentro de mim? E procuro me enxergar. E eu comecei a perceber que essas situações em que o Isaac não aceitava nenhuma das minhas ferramentas para se acalmar, que elas me incomodavam, que eu ficava me sentindo incomodada com aquilo e eu queria que ele se acalmasse e eu me incomodava. E eu comecei a perceber esse incômodo dentro de mim e comecei a pensar, da onde vem, né? Por que eu me sinto assim? O que está acontecendo comigo? E o que eu posso fazer diante da situação? Comecei que é um exercício que na terapia, por exemplo, né, com os meus pacientes, é uma coisa que a gente faz o tempo todo, que a gente precisa aprender a fazer enquanto seres humanos e que eu faço na minha vida. O exercício de você se questionar. É como se fosse você sair da situação ou, depois que passar a situação, você voltar para ela, você olhar para ela e você se enxergar e se questionar, né? Da onde que vem aquilo que eu sinto, o que eu tô sentindo, o que tá acontecendo, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, será que eu fiz alguma coisa errada, que eu poderia ter feito diferente? E eu comecei a me questionar nessas situações com o Isaac e comecei a pensar muitas coisas a respeito disso, do choro que ele me trazia e da emoção negativa que ele me trazia nesses momentos de frustração e ele não aceitar as minhas estratégias para se acalmar. E eu comecei a perceber que quando ele chorava, eu queria, mesmo que fosse, ai Giovana, muito obrigada, como que faz para fixar aqui desculpa aqui fixar comentário, só um pouquinho, gente, que eu entrei aqui atrasada e não consegui fixar o comentário. Então, o tema da live, muito obrigada, Gi, é como lidar com o choro e as emoções negativas do meu filho. E eu comecei a perceber, então, em toda essa história, que mesmo utilizando as estratégias corretas, né, mesmo não gritando, não brigando, não castigando, não punindo o meu filho diante do choro dele, mesmo usando estratégias respeitosas, eu comecei a perceber dentro de mim uma ânsia, né, um anseio para que ele parasse de chorar logo e um incômodo. Então, meu Deus, eu tô trazendo aqui as estratégias corretas, as ferramentas corretas e ele não tá aceitando se acalmar, ele não tá se acalmando e esse incômodo dentro de mim. Eu comecei a pensar a respeito disso, da onde que vinha, né? E eu quero começar compartilhando com vocês isso, tá? A gente vai falar sobre como a gente lidar de maneira prática, mas isso que eu tô falando já é prático. E a primeira coisa que eu queria falar com vocês a partir da minha história, a partir de tudo que eu pensei nesses momentos com o Isaac é o seguinte: o que o choro da criança mobiliza na gente? O que ele desperta em nós? Que tipo de sentimento, que tipo de anseio, que tipo de coisa que traz dentro da gente? E a gente vai perceber que na maioria das vezes nós adultos temos muita dificuldade de lidar com o choro dos nossos filhos e com as emoções negativas dele. E a maioria das vezes, a nossa intenção é fazer com que aquilo acabe logo. Então, esse choro acaba logo, essa emoção negativa acaba logo e aquilo nos traz um incômodo, é incômodo para nós. E eu comecei a perceber isso dentro de mim, que tinha esse incômodo. E aí a gente precisa parar para se questionar, da onde vem esse incômodo? Da onde vem esse incômodo? Por que eu me incomodo? Por que eu quero que ele pare logo de chorar? E qual que é o problema de eu querer parar logo de chorar? A gente vai conversar sobre isso também. Mas se eu simplesmente me incomodo,
Se eu não percebo esse incômodo, eu vou querer usar ferramentas e estratégias para acabar com esse choro, sem conseguir lidar de fato com ele. E como que eu vou acolher o choro do meu filho e ajudar ele a lidar com aquilo e ajudar ele a lidar com as emoções negativas dele, se eu não tô dando conta de fazer isso, né? Se eu quero que isso pare logo. E aí eu pergunto para vocês o seguinte, vocês que estão me ouvindo, né? O que nós acreditamos a respeito do choro e das emoções negativas? Isso vem lá da nossa infância, vem da forma como quando a gente era criança lidaram com o nosso choro e com as nossas emoções negativas. E como que o que a gente aprendeu a respeito do choro? E eu queria que você colocasse aí pra mim que crenças em geral, frases que a gente ouviu a respeito do choro e das emoções negativas, e talvez como que lidaram quando a gente era criança com o nosso choro, que tipo de coisa que a gente acredita a respeito do choro e das emoções negativas que nos fazem ter essa aversão, tipo, eu não quero chorar, né? Eu pergunto pra você, como que você lida com o seu choro e com as suas emoções negativas, sabe? Como que nós, enquanto adultos, lidamos com o nosso choro e com as nossas emoções negativas? Que crenças que estão por trás desse desconforto que nos trazem essa ideia de eu preciso acabar com isso agora, eu preciso encerrar com isso agora, né? A Gi colocou aqui, ó, não precisa chorar por isso, menino não chora. A Sara voltou. Oi, Sara, tudo bem? Conseguiu fazer sua filha dormir? Então, que crenças que estão aí em nós arraigadas e que nos fazem ficar desconfortáveis diante do choro? E olha, eu posso falar várias que eu encontrei, né? A Gia aqui e a Vanessa colocaram, ó, menino não chora, não precisa chorar por isso, que a gente talvez ouviu quando era criança, engole o choro, né? Eu, quando era criança, ouvi muitas vezes engole o choro. Tá lá ainda, com o pai, não dormiu ainda, Sara? E em geral, que o choro é sinal de fraqueza. Então eu comecei a me questionar da onde estava vindo esse desconforto. E eu comecei a encontrar várias coisas. Inclusive, eu pensei, olha, depois de adulta, eu já fui líder numa instituição religiosa, eu já fui líder numa igreja. E eu ouvia de outros líderes de que a gente não podia chorar na frente das pessoas, porque se eu, por exemplo, falava, né, falava palavras lá, digamos assim, para a liderança, para os líderes que estavam ali debaixo da minha liderança, e daí as pessoas me instruíam, olha, não chore na frente das pessoas quando você estiver falando, porque senão elas vão te desvalorizar. Porque senão elas não vão ouvir, elas vão achar, né, não vão ouvir o que você está falando, porque isso vai fazer com que elas não te respeitem. Eu ouvi isso, inclusive, quando eu era adulta já, não quando eu era criança mais, né? Então, gente, que coisas que estão na nossa cabeça a respeito do choro, que são crenças equivocadas a respeito do choro, de que choro é sinal de fraqueza, e isso eu posso te garantir. Crenças equivocadas a respeito do choro e de emoções negativas estão impregnadas em todos nós. Algumas mais, outros menos, né? Algumas crenças em uns, outras crenças em outros, mas com certeza todos nós precisamos ressignificar coisas a respeito do choro e de emoção negativa, né? Então, sou tão chorona, e a Sara colocou aqui, né? E às vezes esse ser chorona, quantas vezes você já ouviu que você é chorona? E isso é pejorativo, né? Que a pessoa é chorona às vezes os outros usam como tipo uma coisa negativa. E claro, a gente sempre precisa avaliar de onde vêm as nossas emoções. A gente sempre precisa avaliar da onde vem, né, as nossas emoções, fazer esse questionamento que nós estamos fazendo aqui agora, com todas as nossas emoções. Então eu percebi um desconforto e uma coisa ruim a respeito do choro do meu filho e comecei a me questionar da onde vem isso. E encontrei algumas coisas que a gente está compartilhando aqui, né? E aí, o que você ouviu mais a respeito do choro? Então, que choro é sinal de fraqueza. Outra coisa é das emoções negativas, né? Que as emoções negativas nos definem. Então,
Por exemplo, a gente às vezes nos define pela nossa emoção e a gente quer bloquear a nossa emoção negativa. Então, se eu tô sentindo tristeza, se eu tô sentindo ansiedade, se eu tô sentindo, sei lá, frustração, qualquer emoção negativa que eu tô sentindo, qual que é a nossa tendência natural se a gente não parar para se avaliar e se questionar? É tentar bloquear essa emoção, entender como sendo algo ruim que eu não deveria sentir. Eu não quero sentir, então eu bloqueio ela. E aí, qual que é o problema de eu bloquear o meu choro, bloquear a minha emoção negativa? É que eu não vou entender ela e não vou saber lidar com ela. Essa que é a questão. Então, não quer dizer que eu vou, né, tipo, vou sentir um monte eu vou acalentar as minhas emoções negativas, sabe? Não é isso, tipo, eu vou alimentar as minhas emoções negativas, que eu vou alimentar, não é isso. Mas se eu não, as minhas emoções, se eu não me permito vivê-las, experimentá-las e passar por elas, a gente bloqueia, não entende e não aprende a lidar com aquilo. Essa que é a questão. E a Sara colocou aqui, né? Minha mãe falava muito, a gente só chora quando se machuca, quando está com dor. Pois é, então pense aí, né, dentro de você. E, outro comentário, só joga a emoção para baixo do tapete e não aprende a lidar com ela, o porquê dela. E, gente, eu posso garantir para você que a maioria de nós adultos não aprendeu a fazer isso quando é criança, né? O famoso engole o choro. A gente aprendeu a engolir o choro, aprendeu a que não deve sentir emoção negativa, porque emoção negativa é ruim e nos define, que não deve, que é feio ter raiva, que é feio ficar triste, que é feio, que não precisa, né? Quantas vezes a gente ouviu, não precisa chorar por isso, não precisa ficar triste por isso. E qual que é o problema disso? Que a gente não se permite experimentar, racionalizar, elaborar e aprender a lidar com ela. E aí a gente reproduz isso com os nossos filhos. E aí a gente reproduz isso no nosso dia a dia com os nossos filhos, entende? E aí eu quero dizer para você que, então, a gente já vai entrar no como lidar com o choro dos nossos filhos de fato. E aí eu quero te perguntar, como que a gente tem lidado com o nosso choro e com as nossas emoções negativas? Esse sempre é o primeiro passo. Porque se a gente não consegue ou não sabe, não tem ferramentas para lidar com o nosso choro e com as nossas emoções negativas, vai ser mais difícil a gente ajudar os nossos filhos a lidarem com elas, né? Como que a gente vai ensiná-los se a gente não aprendeu pra gente mesmo? Então, por isso que eu falo, educação é pra nós. Educar filhos, aprender a educar filhos, é aprender a gente a se educar. E aí, entrando então em como a gente lidar com as emoções dos nossos filhos negativos, com o choro deles. Gente, eu falava muito isso, não precisa chorar, filha, tem outros modos, deve ser de resolvermos isso. Isso não se resolve chorando, tadinha, eu choro só de lembrar que eu falava isso pra ela. Pois vamos falar sobre isso então, agora, né? E aí, então, eu percebi, tá? Eu vou continuar a minha história, então, pra você entender como que terminou essa história da escola e o que eu consegui ver claramente nesse dia, nesse momento. Eu já vinha percebendo esse meu desconforto diante do choro do meu filho, essa minha ânsia de que ele aceitasse as minhas ferramentas respeitosas e parasse de chorar. E eu já vinha percebendo isso. Naquele momento, eu falei, não, vou deixar ele passar pela emoção, né? Então, em alguns momentos eu já estava fazendo isso. Então, naquele momento, eu falei, ele tá passando pela emoção dele e aí ele vai dar conta, é uma emoção,
é um negócio que ele tá sentindo agora, é a frustração dele. Eu agora não consegui entender exatamente, né? Na hora eu percebi, meu Deus, eu vim feliz. Então já levei um balde de água fria na minha cara, porque eu tava mó animada com as atividades dele. Então eu já me liguei, falei, bom, ele não está animado, ele não precisa estar animado, ele não quer fazer as atividades por algum motivo que agora eu não sei qual é, depois eu posso até conversar com ele, mas ele tá aí chorando largado. Eu ofereci meu abraço, tentei acalmar, ele não aceitou as minhas maravilhosas ferramentas, estratégias respeitosas. Então, ele vai passar por isso. Ele não vai morrer chorando. Ele não precisa parar de chorar agora. Ele pode sozinho aprender a lidar com essa emoção, aprender a lidar com esse choro, com esse desconforto, com essa frustração, e ele dá conta de passar por isso. E aí eu deixei ele, e aí me afastei, perguntei se ele queria ficar perto, ele falou que não. E aí eu falei, filho, então nem falei nada, só me afastei e deixei ele lá chorando. E gente, eu tenho feito isso em vários momentos. No sentido de, é diferente, né? Você afastar e deixar ele lá chorando, não é assim, tipo, fica aí, então você não quer parar de chorar? Então fica aí sozinho. Não é isso, obviamente. É oferecer a minha ajuda, perguntar se ele quer que eu fique perto. Não quer nenhuma dessas coisas. Então, você vai conseguir se acalmar sozinho, né? Você vai dar conta de se acalmar. Eu confio em você e tá tudo bem. Você pode chorar, você pode ficar frustrado, você pode se sentir mal. E depois a gente conversa. Daí ele passou a situação, ele se acalmou e tudo, e depois a gente foi fazer a atividade. E aí, depois de um tempo, de alguns momentos, eu falei, filho, a gente precisa então fazer as nossas atividades. Lembra que a gente vai ter que achar um momento? Aí a gente conseguiu conversar, depois que passou, depois de algumas horas, assim, no mesmo dia, acho que à noite. Isso era de manhã que eu cheguei em casa, perto da hora do almoço. Aí à noite eu falei, filho, lembra das atividades? Quando que a gente vai conseguir fazer? Que você vai precisar achar um horário pra gente fazer as atividades. Daí naquele momento ele conseguiu achar um horário e falou, mãe, pode ser então depois do horário do videogame da manhã, pode ser? Daí eu falei, pode ser então, combinado, amanhã a gente faz? Amanhã a gente faz. Aí beleza. No dia seguinte a gente conseguiu, eu já tinha combinado com ele, aí falei, filho, então tá na hora da gente fazer a atividade agora, tá bom? Tá bom. Aí ele sentou na mesa, eu dei a atividade pra ele e era pra fazer um desenho livre. Daí ele, eu não sei fazer desenho. Daí eu falei, filho, qualquer desenho, é um desenho livre aqui, não sei o que lá, expliquei o que era. Daí ele, não sei fazer desenho e não queria fazer. E aí eu falei, ele, ó, você consegue, tá, não sei o que lá. Dei os lápis pra ele e fui ali ajudando ele. Ele começou a fazer o desenho. Eu acho que era tinha que fazer um desenho livre e tinha que pintar um desenho, se não me engano. Eu sei que ele borrou, ele pegou uma canetinha e sem querer borrou o desenho. E aí ele começou a chorar que tinha borrado o desenho, e daí ele fez assim, ó, na mesa, o desenho aqui, ó, e ele começou a fazer assim, e começou a chorar, chorando ali, largado em cima da mesa, e que tinha borrado o desenho, e aquela emoção vindo de novo, e o choro vindo de novo, e daí eu parei, falei, e pensei, bom, o que eu posso fazer diante disso? Como que eu posso entender isso, né? Aí eu deixei ele chorando um pouco, falei, filho, não tem problema que borrou, vamos fazer pode fazer borrado mesmo. E eu vi que não ia funcionar aquele troço, que ele não ia pra frente. Daí eu falei, ó, tem um livro aqui de português e de matemática. Você quer fazer o livro de português e matemática? Dele pode ser o livro de português. Aí, nisso, eu tinha deixado uns minutinhos já ele chorando ali, e aí ele aceitou fazer a atividade do português, e começou a fazer, eu comecei a ajudar, e aí começou a fluir, e aí ele deu certo, ele conseguiu fazer as atividades, e eu ajudei ele, e daí o que era pra fazer em 15 dias, ele fez em 2 dias. Ele fez português e matemática, em 2 dias era pra fazer em 15, ele fez tudo, e ainda depois ele falou, nossa mãe, eu não tava querendo fazer, mas agora eu tô super animada, eu quero fazer essas atividades, tem mais atividades? E acabou, ele falou, tem mais atividades? Nossa, eu quero fazer mais atividades e tudo mais. E no fim a gente conseguiu fazer, né, e desenrolar. E depois que passou tudo isso, eu pensei sobre essa situação, né? Eu falei, olha, se diante do choro dele, se diante da frustração, do descontentamento dele, seja, sabe, da onde que vem isso? Eu tenho algumas suspeitas da onde que vem. E eu não vou falar agora
Que horas são agora? Ah, tá. Não vou trazer aqui na live agora, mas eu imagino da onde que vem esse desconforto e esse choro dele em relação às atividades da escola. E eu pensei, nossa, agora já me perdi, nem sei o que eu tava falando. Qual que era a linha do raciocínio? Tá, se eu tivesse batido o pé naquele dia que eu cheguei com as atividades, não, você vai fazer atividades. Não, por que você tá chorando? Tá chorando por causa das atividades? Não, ou se, tem que parar de chorar, a gente tem que fazer esse negócio, é obrigatório, não sei o que, vai arranjar agora um horário pra você fazer essas atividades, não sei o que. A gente ia se estressar, eu ia me estressar, ele ia se estressar, eu podia ter mandado ele engolir o choro, que não precisava chorar, ele ia... Só que daí o que acontece? Ele engole o choro, se a gente briga, se eu brigo, se eu falo que não precisa, ele não vai conseguir elaborar o negócio. Eu não vou dar para ele a oportunidade de elaborar aquilo que precisa ser elaborado, seja os medos que ele tem, as inseguranças que ele tem em relação à atividade, porque eu creio que é isso que mobilizou o choro dele, né? Foi algumas inseguranças em relação a essa questão. E na hora que eu peguei lá o desenho, que ele não conseguiu fazer o desenho e que ele chorou e não queria fazer o desenho, se eu pego aquele desenho, enfio goela abaixo nele e falo, você tem que fazer esse desenho, se eu não dou o tempo dele pra chorar, pra elaborar, e a gente, sabe, encontra outras alternativas, então vamos fazer aqui, enfim. E como eu percebi que era uma questão de insegurança, enfim, alguns medos que ele tinha em relação às atividades, e a partir do momento que ele conseguiu e ele percebeu que ele dava conta de fazer as atividades e que ele conseguia fazer, ele conseguiu elaborar, ele teve o tempo dele de chorar, largado, de deixar a emoção passar, de deixar a frustração passar, de deixar o medo passar. E uma outra coisa também que eu poderia ter feito, e que talvez não nessa situação pelo fato de ser obrigatório, mas que algumas vezes, pela nossa ânsia, né, a nossa ansiedade de querer ver o filho parar de chorar e não deixar ele passar por emoções negativas, é a gente então negociar. Então assim, o filho tá lá chorando largado porque você falou alguma coisa que não poderia dar ou fazer pra ele, por exemplo, né? E ele começa a chorar. Aí, se a gente tá na ânsia de fazer ele parar de chorar, a gente corre o risco de ceder. Então eu falei não antes, mas pra parar de chorar, então toma mais um pouquinho aqui. Então eu falei, não, mas pode pegar. Então, a gente negocia aquilo que a gente já tinha combinado, já tinha falado que não ia fazer antes e tudo. E isso também é ruim, porque a gente não dá a oportunidade dos nossos filhos passarem pelas emoções negativas. Então, o que eu quero falar pra você? Que emoções negativas, choro, fazem parte da nossa vida. E os nossos filhos vão se frustrar, eles vão chorar, eles vão sentir emoções negativas e é importante eles sentirem, é importante eles passarem por isso, é importante a gente confiar de que essas emoções vão vir e vão embora, que essas emoções não definem eles e que elas fazem parte da vida. A gente não precisa salvar eles dessas emoções, né, com as nossas técnicas respeitosas de educação, e a gente não pode punir eles pelas emoções negativas e pelo choro que eles têm, que eles nos apresentam, que eles nos trazem, né? A gente não pode bloquear, a gente não pode impedir que isso aconteça, porque é muito importante para a nossa saúde emocional. E como que eles vão aprender a lidar com o medo, com a insegurança, com a frustração, com a tristeza, se não for permitido que eles passem por elas? Se não for permitido que eles expressem elas e que eles lidem e elaborem essas emoções negativas, entende? E aí, então, diante do choro dos nossos filhos e das emoções negativas, eu vou falar aqui, vou falar 4 coisas, 1, 2, 3, 4, 5 coisas, tá? Vou dar 5 passos bem rapidinho, que tem um pouco a ver até com a live lá da... a Mari falou aqui, Fer, minha filha começou a escolinha essa semana, mas hoje ficou a maior parte do tempo chorando. Como lidar com isso? Ela tá indo na escolinha presencialmente ou ela tá fazendo as atividades em casa? Como é que é? Tá sendo online? Como que tá sendo? Então, como lidar então com o choro no passo a passo? Vou falar pra você. Primeiro ponto, Mari, pra você lidar com isso, e você que tá aqui me assistindo. Lidar com o choro e com as emoções negativas dos nossos filhos.
é a gente se perguntar o que esse choro está querendo nos falar. Isso, presencial. Mari, a gente tem que falar sobre adaptação na escola, tá bom? A gente tem que pensar sobre várias coisas em relação à adaptação na escola. Então, ela é muito nova ainda, ela não entende. Depois, a gente pode, enfim, eu posso tentar conversar com você especificamente a respeito disso. Mas o que a gente tem que fazer? Tem que entender de onde vem o choro da criança, quando a criança nos apresenta esse choro. O que esse choro está querendo me falar? Entender o que esse choro está querendo me comunicar. Porque deixa eu te falar, o choro é comunicação. O choro é a forma de expressão da emoção e às vezes ele quer nos comunicar alguma coisa. Tem coisa por trás desse choro que a gente precisa entender. Da onde ele vem? A gente precisa entender da onde vem o nosso choro e da onde vem o choro da criança. E às vezes, quero falar de duas coisas para vocês aqui em relação a entender o choro da criança. Que a gente sempre precisa se perguntar e que eu sempre me pergunto. Será que esse choro é por alguma coisa que eu fiz equivocada? Será que eu fui desrespeitosa? Será que eu não tô sendo sensível, né? No sentido assim, que eu não tô percebendo a necessidade do meu filho? Será que por alguma forma eu tô passando em cima dele, né? E passando em cima das emoções dele? Isso mesmo. Ô Sara, sobre adaptação, esses dias eu fiz um atendimento só sobre adaptação escolar, né, de mamãe que estava com dificuldade. Então esse é um processo que exige bastante coisa que eu não vou conseguir, infelizmente, falar aqui pra você sobre ele especificamente, porque senão a gente vai fugir do tema da live, mas aquilo que eu vou falar aqui pode te ajudar também nesse processo, tá? De uma forma geral. Então, o que esse choro está me comunicando do meu filho? Pode ser que seja algo que, em relação à minha atitude, que eu deva rever, tá? Então, assim, ó, se a gente está educando com base na recompensa e na punição, os nossos filhos muitas vezes vão chorar porque a gente está educando os nossos filhos de maneira equivocada, está sendo desrespeitoso. Então, se eu barro no meu filho, se eu grito, né, se eu grito pro meu filho, se eu sou desrespeitosa com ele, e aí ele chora, é óbvio que ele tá chorando por causa de algo que eu fiz e que não deveria ter feito, que não é a forma correta da gente lidar com a nossa criança, que vai mobilizar choro, né, e vai mobilizar tristeza, frustração e angústia no coração dele. Enfim, então sempre se pergunta diante do choro do seu filho, será que eu estou sendo respeitosa nessa situação com ele? Será que eu estou me colocando no lugar dele, né? Enfim, isso é a primeira coisa. E às vezes, por exemplo, né? Você vai lá, vou dar alguns exemplos aqui pra você entender. Seu filho tá lá assistindo TV, você fala, acabou o tempo da TV, agora vamos desligar, pega o controle e desliga. Aí seu filho começa a chorar e você acha ruim ainda que ele começa a chorar, né? Então, não faz sentido uma coisa dessa. Né? A gente precisa aprender a educar de maneira respeitosa, né? Então, se teu filho tá lá brincando e tá na hora de comer, você fala, sai daí agora que nós vamos comer. Cata ele e não avisa com antecedência, não sabe fazer combinado, não sabe estratégias de educação, né? Que envolvem a cooperação, a participação dele, enfim. É óbvio que isso vai mobilizar muito choro e desnecessariamente, tá? Então essa é uma frustração, um choro, uma emoção negativa que ele não precisa lidar, porque a gente não precisa ficar errando com os nossos filhos para eles aprenderem a lidar com frustração, né? Isso vai trazer consequências negativas para ele. Então, primeira coisa, diante do choro do seu filho. Primeira coisa diante do choro do seu filho, se pergunte, o que você está fazendo? Se aquilo que você está fazendo está sendo desrespeitoso, está mobilizando esse choro nele, tá? A gente precisa se observar. Passou por esse filtro, né? E não é a sua forma de educar, não é você que está sendo desrespeitoso, você foi respeitoso, mas é uma situação que realmente envolve a frustração dele, que realmente não tem o que fazer, digamos assim, que não é uma responsabilidade sua pelo seu erro, digamos assim, pelo seu desrespeito. Então pergunte, de onde vem esse choro, para você entender o que essa criança está passando. Talvez
seja algo importante de você perceber e talvez seja uma frustração normal do dia a dia, né? Porque é algo que ele gostaria de fazer e que não conseguiu, algo que não foi possível. Nesse caso, né? Olha só, nesse caso aqui, a Sara colocou: minha filha não chora, ela fica agressiva e joga tudo no chão. Acredito que tem muito do que eu falava pra ela, não precisa chorar por tudo. Pode ser, mas olha, você tem tempo de desconstruir isso, tá bom? A gente desconstrói isso com os nossos filhos. Então, se você falava antes, agora você não vai falar mais, você não fala mais, você tá mudando a sua forma de educar e isso vai construir outras crenças no coraçãozinho dela. Então, não se culpe, tá? A gente precisa se responsabilizar, mas a gente não precisa se culpar. Por quê, Sara? E todas nós que estamos aqui, a gente sempre fez o que a gente achava que era melhor, né? Então eu tenho certeza que sempre que a gente não erra, obviamente, querendo machucar os nossos filhos. A gente erra pela ignorância, né? E nós podemos sair da ignorância aprendendo formas de educar, certo? E é esse processo que você está fazendo, Sara, e que nós todos aqui estamos. Então, nós estamos todos... eu valorizo muito todos vocês que estão aqui comigo, que estão aqui nessa live ouvindo, que estão querendo aprender a educar os seus filhos, porque isso é fundamental para a gente sair da ignorância e parar de machucar os nossos filhos, né? Não com a intenção, né? Sem a intenção de fazê-lo. Enfim, tá bom? Estamos nesse processo. E aí tá. O que então esse choro tá me dizendo? Pode ser algo importante, do tipo, não tô me sentindo amada, não tô me sentindo aceita, não tô me sentindo importante. O choro do meu filho em relação à atividade escolar era insegurança, medo de não conseguir fazer, né? É algo que vem lá desde quando ele era pequenininho, que tem um pouco a ver com a forma como eu eduquei e a gente tá equivocadamente, né? E nós estamos construindo isso. Então, percebendo de onde vem, a gente pode auxiliar na base. A gente pode resolver o problema na raiz, né? Se for algum problema, de fato, que a gente consiga ajudar o nosso filho a resolver. E às vezes, não é nenhum problema. E às vezes não é nenhum problema sério, né? Às vezes não é algo... Às vezes é uma situação pontual. Por exemplo, vou dar um exemplo onde é situação pontual, tá? A gente tava... em relação à hora do videogame, por exemplo, que eu já compartilhei em alguns momentos aqui com vocês. A gente fez combinado da hora do videogame e o meu filho mais novo, sempre quando a gente ia cumprir o combinado de desligar o videogame, ele chorava. Então, o que é esse choro? É o choro de eu sou uma criança de 3 anos e não quero desligar o videogame. É mais legal jogar o videogame do que desligar o videogame, eu não quero desligar. Então era só isso, né? Não era só isso no sentido de menosprezar, mas não era nem algo profundo e específico. Era a frustração ali daquele momento. E que ele expressava como? Chorando. E tudo bem, e ótimo, eu entendia, e tudo bem, você vai lidar com isso, tudo bem, você vai passar por essa frustração e vai ficar mais forte ainda no sentido de aprender a lidar com as frustrações naturais da vida. E eu tô aqui para te ajudar em relação a isso. Então, primeiro ponto, descubra de onde vem o choro. Se é algo que a gente está fazendo, que está mobilizando o choro equivocadamente, e a gente precisa rever, e a gente precisa, às vezes, se desculpar, tá? Então, às vezes a gente vai precisar se desculpar diante dos nossos filhos. Já falamos sobre isso na live passada. Às vezes não, muitas vezes. E se é algo que não tem nada que foi algo equivocado que eu fiz, é uma frustração da vida, eu falei um não que é necessário, eu disse algo que não vai poder, que realmente faz parte, que é importante, isso e aquilo, e a gente não precisa salvar os nossos filhos da frustração e nem ter medo de frustrar, porque a gente vai frustrar os nossos filhos. Isso parece paradoxal, não é verdade? Mas é paradoxal e é muito importante a gente entender. Eu não vou frustrar o meu filho equivocadamente, intencionalmente, mas eu vou frustrar o meu filho, entende? Não tem como. E isso faz parte da vida, porque eu vou falar muitos nãos necessários, eu vou fazer muitas coisas que ele não é a vontade inicial dele, mas que é pro bem dele, faz parte da nossa vida e da nossa educação. E nesses momentos, eu posso acolher o choro dele, eu posso aceitar o choro dele, eu posso aceitar a emoção negativa dele. Vocês me entendem? E aí o que eu faço? Me coloco no lugar da criança. Então,
ponto 1, entender o choro. Ponto 2, entender que esse choro, todo o choro que a criança nos traz, tem um lugar, tem uma importância, tem um sentido ali. Então, ainda que seja pra nós, por exemplo, seja tipo, ai, não precisa chorar, ai, tá chorando por isso, sabe? Caiu, não precisa chorar. Não, nada não precisa chorar. O choro, né, a emoção negativa, faz parte, mesmo que na nossa cabeça de adulto aquilo não faça muito sentido, na cabeça da criança faz. E o que a gente precisa fazer? Aprender a se colocar no lugar da criança. E aprender a acolher e aceitar aquela emoção que eles nos trazem, a valorizar no sentido de, para ela isso é importante. Então, para ela esse desenho que estragou é importante. Para ela, ele não conseguir jogar ali, não querer parar de jogar na hora, é importante. Então, não significa que eu vou negociar, que eu vou falar sim para ela não chorar, não é isso. Mas eu vou entender que aquilo é importante para ela. Entende? E aí essas frases do tipo, não precisa chorar, eles vão saindo do nosso... A gente não vai diminuir o sofrimento deles, entende? Menosprezar. Tipo, não precisa, porque, fica quieto, engole o choro. Não, esse tipo de coisa não faz parte da nossa educação. E não ajuda os nossos filhos a lidarem com emoções negativas, e não ajuda os nossos filhos a passarem pela frustração e a entender o que está acontecendo com eles. E aí, o que a gente faz? Ponto 3, acolher a emoção negativa. Então, acolher a emoção negativa da criança é empatia, né? Aqui nos comentários, é isso mesmo, é empatia. Acolher a emoção negativa dizer, olha, eu entendo você. Eu também me sinto assim às vezes. Sabe, você tá com medo? Eu também tenho medo às vezes. Você tá chorando, tá frustrado, tá triste? Eu também me sinto assim às vezes. E tá tudo bem, você pode sentir isso. Sim, você pode chorar. Isso que é acolher, é validar a emoção da criança, sabe? Validar a emoção. Então, tem problema as emoções? Não, não tem problema. Elas são importantes, elas fazem parte, elas vêm e vão e elas precisam ser sentidas. Então, valide a emoção negativa do seu filho, o choro dele e acolha o choro dele. Acolha, fala, você tem lugar nessa casa para chorar e para sentir isso que você tá sentindo. E tá tudo bem. E você pode, nesses momentos, e você precisa se colocar do lado da criança para ajudar ela a se acalmar. Então, isso mesmo, a gente tá colocando aqui. Quando a gente invalida o sentimento, a gente afasta a criança da gente, né? Então, quando a gente fala, não precisa, o que a criança entende? A criança entende, eu não posso contar com a minha mãe e com o meu pai. É isso que ela entende. E, na verdade, é isso que a gente tá falando pra ela. Você tá sentindo mal aí porque morreu a formiga, né? Você tá sentindo mal porque você estragou seu desenho? Você tá sentindo mal porque vai desligar o videogame agora, é hora de desligar, você não queria desligar? E você vai ter que, tipo assim, e você não pode contar comigo nesse momento. E você não deve sentir isso, você bloqueia isso. Então, criança, você para com isso, você para de chorar, você engole seu choro. E tem mais, se a gente briga, se a gente não acolhe, se a gente invalida, a gente não aproxima a criança, mas a gente afasta a criança da gente. Quando a gente acolhe, a gente aproxima a criança da gente e ela entende, eu posso sentir coisas negativas, eu posso contar com a minha mãe nesses momentos e com o meu pai nesses momentos. E, gente, isso é uma coisa que é tão significativo. Depois, quando vira adolescente, sabe? Adolescente que não compartilha nada com os pais, o adolescente que a gente acha que é do adolescente, não é do adolescente. É da forma como ele foi educado. Então, ele não vai achar que ele pode contar com o pai, que ele pode trazer as inseguranças, os medos, né, as falhas, os erros pro pai, porque o pai invalida, ao invés de aproximar, afasta. E a gente não vai fazer isso com os nossos filhos. A gente vai falar, pode sentir, você quer ajuda para sentir? Você quer o meu colo aqui? Você quer um abraço? Então, como eu falei para você, o meu mais novo, em geral, aceita o abraço, aceita o colo e logo se acalma. E às vezes a gente vai estar ali, a gente vai acolher, a gente vai oferecer e eles não vão se acalmar na hora. E eles vão precisar passar pelo choro e pela frustração, às vezes sozinhos. Eles vão dar conta de passar sozinhos, eles não precisam aceitar a nossa ajuda e se acalmar naquele momento, né? E então, acolher, oferecer colo e deixar
passar. Deixar passar. Porque vai passar. Vai passar. Vai passar e quando passar, vai, né? Ele vai conseguir se comportar melhor, ele vai conseguir, enfim, lidar melhor com a situação. E aí, você pode me perguntar, tá, mas e que é o último ponto aqui da nossa live de hoje, tá? Pra gente encerrar. E se ele expressou essa emoção com desrespeito? E se ele sentiu essa frustração, se ele sentiu essa tristeza ou o que for, e ele expressou isso com desrespeito, batendo, gritando, de alguma maneira desrespeitando, né, as pessoas que estão à volta dele. Você pode acolher a emoção e não acolher o comportamento. Então você pode falar do tipo, eu sei que você tá estressado, que você tá com raiva, eu sei que você tá triste e eu também me sinto assim às vezes. Tudo bem você sentir isso e não tá tudo bem você bater. E não tá tudo bem você gritar. E não tá tudo bem você fazer tal coisa. Então você pode pontuar na hora para a criança ali no momento. Você pode dizer, olha, eu acolho e não tá tudo bem você fazer isso com a sua emoção. A gente tem que fazer outra coisa. E aí, lá depois você volta na live das birras e você vai ver outras coisas que dá pra fazer, tá? Quando o choro vem em lugares públicos ou perto de parentes. Gabi, lá nessa live da birra, que você procura aqui no meu feed, lá no canal do YouTube também tá a live, você vai ver um passo a passo de como lidar com a birra. Inclusive eu falo sobre lugares públicos, tá bom? O que fazer. Você vai fazer a mesma coisa, só que você pode retirar a criança da frente das pessoas para você se sentir mais à vontade. Eu falo sobre como lidar com a pressão social, porque a pressão social nesses momentos, né, quando tá em lugares públicos é terrível. Infelizmente as pessoas não sabem nada sobre criança, não sabem nada sobre emoção de criança, não sabem nada sobre nada da vida e ficam olhando com olhares tortos, né? E às vezes a gente se sente pressionado, se sente encurralado ali, pressionado a fazer alguma coisa pra, enfim, resolver na hora. Então, lá eu falo sobre isso. Depois você volta lá na live e vê que vai ter resposta bem sobre essa pergunta, tá bom? E aí, pra gente finalizar, a gente pode pontuar pra criança. Tudo bem você sentir isso e não tá tudo bem você bater e não tá tudo bem você fazer isso, mas entenda que a gente pode continuar acolhendo a emoção e a gente vai separar a emoção daquilo que a criança faz, porque assim a gente vai estar ensinando a criança a lidar com a emoção. Então, tudo bem você sentir isso e não tá tudo bem você fazer isso quando você sente isso. O que você pode fazer? Você pode fazer isso. Você pode bater numa almofada quando você tá com raiva. Você pode me abraçar. E aí a gente pode tentar resolver. Resolver depois que passar a emoção, depois que a criança se acalmar. A gente vai parar enquanto pais para pensar qual que foi a causa inicial dessa emoção. Né? Da onde que tá vindo? Será que ele tá chorando muito? Será que ele tá... Da onde que tá vindo? E a gente vai resolver a causa com a criança. Né? Vai ajudar ela das próximas vezes a entender melhor a emoção e a lidar melhor com a emoção, entendendo as causas dela, entende? Tem um comentário aqui falando assim, essas dicas, um comentário falando, a live sobre birras é ótima, me rendeu 8 páginas de anotação. Então aí, ouve aí e dá uma olhadinha lá, tem bastante conteúdo mesmo nessa live sobre birras, eu podia ter dividido até em 2, tem bastante coisa. Essas dicas servem para criança de 2 anos e meio? Com certeza. Tudo que eu falei, Mari, você pode falar, eu sei que você está se sentindo assim, tudo que eu falei aqui, abaixa, olha na direção da criança, acolhe, principalmente crianças de 2 anos e meio, em geral, aceitam bem o colo, né, um abraço para se acalmar e falar, tudo bem você sentir isso, pode falar, tudo bem você sentir isso, eu também sinto, você pode até falar por que ela está sentindo isso, você pode nomear a emoção que ela está sentindo, tá? Você tá se sentindo com medo por causa disso, que ela vai começar a entender. Claro que com 2 anos e meio é muito difícil ela racionalizar, tá? Ela vai conseguir racionalizar sobre a emoção dela bem depois,
tá? Quando ela tiver 4, 5 anos, ela vai conseguir racionalizar de fato. Mas o meu filho, por exemplo, de 3, 4 anos, eu acho que ele lida super bem com as emoções negativas, sem entender de fato, né, algumas coisas. Mas porque a gente vai fazendo sempre a mesma coisa, vai trazendo segurança para a criança, vai nomeando a emoção e ela vai conseguindo se enxergar, ela vai conseguindo perceber quando ela tá nervosa, né? Tanto que o meu filho, mesmo de 4 anos, ele fala isso, ele fala, às vezes quando ele tá nervoso, alguma coisa assim, lá na live de Bias também fala sobre isso, que às vezes eu pergunto, o que você precisa fazer? Aí ele fala que ele precisa se acalmar, né? Então, como que você vai se acalmar? Eu tô aqui para te ajudar, enfim. Voltem lá na live de birras para ver a respeito disso outras dicas que vão te ajudar muito, tá? Crianças mais novas, crianças mais velhas. E terminamos aqui por hoje, então. Sobre o que a gente falou, recapitulando. Como que nós lidamos com o choro e com as nossas emoções negativas. Sem isso, não tem como ajudar os nossos filhos. Vai ser muito difícil, né? A gente vai ter que aprender nesse processo. Aí, o que esse choro, essa emoção negativa do nosso filho mobiliza em nós? Que a gente não consegue aceitar, que a gente não consegue acolher, que a gente não consegue receber, que a gente quer fazer com que pare imediatamente. E nessa ânsia de querer fazer parar imediatamente, a gente, né, às vezes cede quando não tem que ceder, às vezes a gente pode gritar, pode desrespeitar a criança, porque a gente não suporta a emoção negativa, não suporta o choro dela. Então, o que esse choro, essa emoção negativa mobiliza em você? Para pensar sobre isso. Se observa, se entende. Vai achar as crenças negativas que estão mobilizando esse sentimento em você, para você desconstruir essas crenças. Choro não é sinal de fraqueza. Choro é bem-vindo, sim. Emoções negativas fazem parte da vida. Você não é ruim e mal porque você sente emoções negativas. Todo mundo sente. Para eu aprender a lidar, eu tenho que passar por elas. Se eu não passar por elas, eu não vou aprender a lidar com elas. Eu vou só jogar para baixo do tapete, elas vão virar um monstro que vão me consumir. Entende? Olha só quanta coisa de coisa para reconstruir, para desconstruir e para reconstruir a respeito de choro e emoção negativa. Então, entenda você, desconstrua e reconstrua o que está lá dentro de você, que está mobilizando essa angústia quando o seu filho chora e sente emoção negativa que você não consegue acolher. Aí, se pergunte, da onde vem esse choro do seu filho, né? O que ele está querendo te falar de mensagem? Será que tem a ver com a forma como você está educando ele? Ou é uma frustração normal da vida que tem a ver com alguma insegurança dele? Da onde que tá vindo? Ou às vezes é fome, é sono, né? Então, da onde que tá vindo? Quando você descobrir a causa, você vai conseguir lidar com ela de uma maneira mais, que vai ter mais resultados, tá? Não adianta ficar apagando fogo se não encontra a causa dele, que vai ficar pegando fogo o resto da vida, você vai ficar apagando fogo só o resto da vida. Aí, encontrando a causa, se coloca no lugar da criança, empatia, entenda que esse choro é válido e que não é sem razão e que a gente não pode diminuir o choro da criança e bloquear e colocar por baixo do tapete. Então, valide, acolha, o outro ponto, acolha e valide o sentimento da criança. Confia que ela vai passar por ele, que ele vai passar e que ela vai dar conta de lidar com essa emoção negativa e vai passar. E ela não é essa emoção negativa. E aí, depois, se for o caso, você vai pontuar coisas, né? Tudo bem você vai corrigir coisas. Tudo bem você sentir assim e não tá tudo bem você bater, não tá tudo bem você fazer isso, desrespeitar quando você se sente assim. Vamos ter que encontrar outras maneiras de expressar as suas emoções negativas. As causas da birra e do choro. Vamos ver aqui mais comentários. Essa dica, bom, isso aí. Gente, alguma dúvida? Então, se vocês tiverem dúvidas sobre essa live aqui, pode me perguntar agora. Enquanto isso, pode colocar a tua pergunta aí se você tiver dúvida. Enquanto isso, fez sentido para vocês que a gente conversou aqui? Você conseguiu aplicar no sentido de se colocar no lugar disso que nós conversamos aqui? Conseguiu, enfim, perceber algumas coisas importantes? Fez sentido isso que nós conversamos aqui? Te ajudou de alguma forma? Ouvir isso que nós conversamos aqui? Coloca aqui para mim também. Me dá o seu feedback, por favor. E, enquanto isso,
comenta aí, vai colocando seus comentários. Enquanto isso, quero lembrar para vocês que lá no canal do YouTube tem um monte de vídeos, tá? No começo aqui, né? Eu não lembro quem que foi que colocou no começo sobre aprender a pegar o meu cérebro. Então, lá no canal no YouTube, aqui no Instagram também tem muito conteúdo que pode te ajudar em tudo. Então, a nossa maternidade e paternidade, né, é um processo de reconstrução, eu tô aprendendo até hoje, e tudo que eu compartilho aqui é para ajudar você nesse caminho. Foi a Carol, desculpa, Carol. Foi a Carol Marçal que falou, né, sobre pegar o meu cérebro. Então, o meu cérebro está em tudo que eu coloco para vocês e vocês, na verdade, não precisam do meu cérebro, né? Porque cada um tem o seu processo, tem o seu caminho, tem o seu caminho a trilhar, suas coisas para ressignificar. E lá no YouTube, aqui tem um monte de coisa para você. Essa live te ajudou? Então depois compartilha com alguém, a gente vai salvar. Se você não conseguiu pegar a live inteira, eu vou deixar salvo aqui, tá? Eu vou deixar salvo e daí você pode ouvir e pode compartilhar com outras pessoas também, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma coisa pra falar aqui. Acho que é isso. Gente, outra coisa. Colocaram um comentário aqui sobre o choro na adaptação da escola. Quando eu era pequena, fui pra escola nova e chorei quase uma semana no colo da professora porque me sentia sozinha. Depois que fiz amizade, não chorei mais porque já não tava mais sozinha. Aí, então demorou uma semana. Às vezes, né, pode demorar mais do que isso, o processo de adaptação, para a criança conseguir elaborar o que ela precisar elaborar. Lembro que foi muito importante a professora ficar comigo nesses dias até eu fazer amizade. Ficava com você no colo, né? Isso mesmo, é tão bom a gente ser acolhido nesses momentos de insegurança, de medo e tudo mais. Gente, foi muito boa a live. Muito obrigada, fez sentido. Aprendi muito. Sim, fez muito sentido. Gratidão. Muito bom, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Sempre é muito bom estar aqui, eu gosto muito. Olha, eu confesso que dá às vezes uma agonia, porque quando eu fazia workshop presencial, da palestra, você tá lá enxergando a carinha das pessoas. E aqui, gente, eu queria tanto poder enxergar o rosto de vocês. É tão ruim eu estar aqui falando sem enxergar vocês. E a gente tem que ficar imaginando, usando a nossa imaginação, né? Mas é muito bom vocês comentarem, interagirem, porque daí parece, né? Eu sinto mais a presença de vocês. Quando vocês compartilham aqui e fazem perguntas, colocam comentário, é uma forma de eu enxergar vocês, sem ver vocês de fato, né? Então, muito obrigada pela participação aqui na live, obrigada pelas perguntas. Obrigada, Fer. Amo seu jeitinho real, todo racional e amoroso. Que bom, Carol. Que bom mesmo. Muito obrigada a vocês pela participação, tá bom? Um beijo pra vocês. Espero ter ajudado nesse pequeno passo. É um caminho, mais uma vez eu falo. Isso daqui não vai resolver todos os problemas da sua vida, mas faz parte desse caminho, tá bom? Um beijão pra vocês. Muito obrigada. E até semana que vem, tá bom? Vou deixar salvo aqui. Beijos!